72. Começou a chover pouco antes de Ven chegar a Luthadel. Uma garoa silenciosa e fria que emudecia a noite, mas não bania as brumas. Ela avivou bronze. À distância, conseguia sentir os alomânticos, nascidos da bruma, perseguindo-a. Havia no mínimo uma dúzia deles, dirigindo-se até onde estava. Ela aterrissou na muralha da cidade, pés descalços, escorregando de leve nas pedras. Além, Luthadel se estendia, mesmo agora, orgulhosa em sua paisagem. Fundada 1000 anos antes pelo Senhor Soberano, fora construída sobre o próprio Poço da Ascensão. Durante os 10 séculos de seu reinado, Luthadel floresceu, tornando-se o lugar mais importante e mais populoso em todo o Império. E estava morrendo. Vin se impertigou, olhando para a vasta cidade. Bolsões de chamas brilhavam onde prédios haviam incendiado. O fogo desafiava a chuva, iluminando os diversos guetos e outras vizinhanças como tochas de vigilância na noite escura. A sua luz ela conseguia ver que a cidade estava em frangalhos, trechos inteiros haviam se partido, os prédios em ruínas ou queimados, as ruas estavam assustadoramente vazias, ninguém combatia os incêndios, ninguém se aglomerava nas sarjetas. A capital, no passado, lar de centenas de milhares, parecia deserta. O vento soprou pelos cabelos molhados de chuva de Ven, e ela sentiu um arrepio. As brumas, como sempre, mantinham-se longe empurradas pela alomancia. Ela estava sozinha na maior cidade do mundo. Não, não sozinha. Conseguia senti-los se aproximar. Os asseclas de ruína. Ela os levara até ali, fizera com que supusessem que os guiaria até ao Atium. Haveria muito mais deles do que ela conseguiria combater. Estava condenada. Aquela era a ideia. Ela se lançou da muralha, cruzando as brumas, as cinzas e a chuva. Vestia sua capa de bruma, mais por nostalgia que por utilidade. Era a mesma de sempre, aquela que Kelsier lhe dera em sua primeira noite de treinamento. Ela aterrissou com o ruído d'água no alto de um prédio e saltou novamente, ricocheteando pela cidade. Não sabia ao certo se era poético ou nefasto que estivesse chovendo aquela noite. Houvera outra noite em que visitara Craddockshaw na chuva. Parte dela ainda achava que deveria ter morrido na época. Vin aterrissou na rua e se levantou, sua capa de bruma franjada caindo ao redor, escondendo braços e peito. Ficou em silêncio, olhando para Craddockshaw, a colina das 1000 torres, o palácio do Senhor Soberano, local do Poço da Ascensão. O prédio era um conjunto de várias alas baixas com dúzias de torres, pináculos e mastros. A quase simetria terrível daquela amálgama ficava apenas mais perturbadora pela presença das brumas e das cinzas. A edificação havia ficado abandonada desde a morte do Senhor Soberano. As portas estavam quebradas e ela podia ver as janelas estilhaçadas. Craddockshaw estava tão morto quanto a cidade sobre a qual no passado havia se assomado. Uma figura se aproximou dela. Aqui, Ruina perguntou. É para cá que você me traz? Já vasculhamos este lugar. Vin permaneceu em silêncio, fitando os pináculos, dedos escuros de metal erguendo-se para o céu ainda mais escuros. Meus inquisidores estão a caminho. Ruina sussurrou. Não deveria ter se revelado, Ven disse, sem olhar para ele. Deveria ter esperado até eu ter buscado o Atium. Nunca vou fazer agora. Ah, mas eu não acredito mais que você o tenha, Ruina respondeu, empregando aquele tom paternal. Filha, filha, acreditei em você no início. De fato, cheguei a reunir meus poderes, pronto para enfrentá-la. Mas quando você se dirigiu para cá, entendi que havia me enganado. Você não tem certeza disso? Vin falou suavemente, a voz complementada pela chuva baixinha. Silêncio. Não, Ruina disse finalmente. Então terá de tentar me fazer falar. Tentar? Você percebe as forças que posso trazer para atacá-la, criança? Percebe o poder que tenho, a destruição que represento? Sou as montanhas que esmagam, sou as ondas que avassalam, sou as tempestades que estilhaçam. Sou as tempestades que estilhaçam. Sou o fim. Vin continuou a observar o cair da chuva. Não questionou o próprio plano. Não era do seu feitio. Havia decidido o que fazer. Era hora de desarmar a armadilha de Ruina. Estava cansada de ser manipulada. Nunca vai tê-lo, Ven disse. Não enquanto eu viver. Ruina berrou, um som de fúria primitiva, de algo que precisava destruir. Em seguida, desapareceu.
Raios brilharam, sua luz uma onda de poder que atravessou as brumas. Ao fazê-lo, iluminou as figuras de túnica na chuva sombria, que caminhavam em sua direção, cercando-a. Vin se virou para um prédio arruinado a uma curta distância, observando uma figura escalar os escombros. Agora, iluminada apenas levemente pela luz das estrelas, a figura estava com o peito nu, revelando um peitoral forte e músculos rígidos. A chuva corria por sua pele, pingando das estacas que se projetavam do peito, uma entre cada par de costelas. O rosto trazia estacas nos olhos, uma das quais atravessava o crânio, rachando a órbita. Inquisidores normais tinham 9 estacas. Aquele que ela matara com Ellen tinha 10. Marsh parecia ter mais de 20. Ele rosnou baixinho. E a luta começou. Vin jogou a capa para trás, esguichando água acumulada nas franjas, e empurrou-se para frente. 13 inquisidores voaram violentamente pelo céu noturno na direção dela. Vin se esquivou de uma saraivada de golpes de machado e, em seguida, empurrou na direção de 2 inquisidores, queimando duralumínio. As criaturas foram lançadas para trás pelas estacas, e Vin acelerou em uma guinada repentina para o lado. Atingiu outro inquisidor, pés contra o peito. A água se espalhou manchada pelas cinzas quando Ven estendeu a mão e agarrou uma das estacas no olho do inquisidor. Em seguida, ela se puxou para trás e avivou o peltre. Quando recuou, a estaca se soltou. O inquisidor grunhiu, mas não caiu morto. Olhou para ela, um lado da cabeça esburacado, e sibilou. Retiraram uma estaca de olho. Aparentemente não era o bastante para matar. Ruína riu dentro de sua mente. O inquisidor sem a estaca avançou, e Ven se puxou para o céu usando um dos pináculos de metal de Craddock. Tomou um frasco de metal enquanto voava, restaurando o aço. Uma dúzia de figuras em túnicas pretas saltaram pela chuva para segui-la. Marsh permaneceu lá embaixo, assistindo. Vin cerrou os dentes e sacou um par de adagas. Empurrou-se para baixo, diretamente na direção dos inquisidores. Passou entre eles, surpreendendo vários que provavelmente tinham esperado que ela fugisse aos saltos. Atingiu diretamente a criatura da qual havia puxado a estaca, girando-a no ar e enterrando as adagas no peito. O inquisidor cerrou os dentes, rindo, abriu os braços de Vin e a chutou de volta para o chão. Ela caiu junto com a chuva. Vin atingiu o solo com tudo, mas conseguiu aterrissar de pé. O inquisidor bateu nos paralelepípedos de costas, as adagas ainda no peito, mas ele se levantou facilmente, jogando as lâminas de lado e estilhaçando-as no chão. Então, ele se moveu repentinamente, rápido demais. Vin não teve tempo de pensar enquanto ele corria pela chuva brumosa e a agarrava pela garganta. Já vi essa velocidade antes, ela pensou enquanto lutava para sair daquele aperto. Não dos inquisidores, de Sazed. É um poder feroquímico, como a força que Marsh usou antes. Aquele era o motivo para as novas estacas. Os outros inquisidores não tinham tantas quanto Marshall, mas obviamente contavam com novos poderes. Força, velocidade. Cada uma daquelas criaturas era, em essência, outro senhor soberano. Está entendendo? Uina perguntou. Ven gritou, empurrando o inquisidor com duralumínio, soltando-se daquele abraço. O movimento deixou seu corpo arranhado e sangrando devido às unhas do monstro, e ela precisou tomar outro frasco de metais, o último, para restaurar o aço enquanto deslizava pelo chão molhado. Depósitos ferroquímicos acabam, ela disse a si mesma. Até mesmo alomânticos cometem erro. Eu tenho como vencer. Ainda assim, ela hesitou, ofegando ao parar para descansar, uma das mãos no chão, água fria da chuva até o pulso. Kelsier tivera dificuldades em combater o Inquisidor. O que ela estava fazendo ao lutar com 13? Figuras com túnicas encharcadas aterrissaram ao redor dela. Ven chutou, batendo o pé no peito de um Inquisidor e se puxando em um giro para longe de outro. Logo em seguida, rolou pelos paralelepípedos escorregadios, um machado de obsidiana quase acertando sua cabeça quando ela se ergueu e deu com 2 pés fortalecidos pelo peltre nos joelhos de um oponente. Ossos estalaram. O Inquisidor berrou e caiu. Apenas com uma das mãos, Vin deu um impulso para ficar de pé. Em seguida, puxou os pináculos lá em cima, lançando-se a cerca de 3 metros para se esquivar dos múltiplos golpes que desciam sobre ela. Aterrissou no chão novamente, agarrando o cabo do machado caído de um inquisidor. Golpeou para cima, espirrando água, manchando a pele com cinzas úmidas ao bloquear uma machadada.
Você não pode lutar, Vin, Ruina disse. Cada golpe apenas me ajuda. Sou Ruína. Ela gritou, avançando em um ataque descuidado, usando o ombro para afastar para o lado um inquisidor, em seguida batendo com um machado no flanco de outro. Eles rosnavam e golpeavam, mas ela continuava um passo à frente, mal se desviando dos ataques. Aquele que mal havia derrubado já estava em pé, os joelhos curados. Ele sorria. Uma pancada imprevista a acertou no ombro, jogando-a para frente. Sentiu o sangue morno correr pelas costas. Mas o Peltry amorteceu a dor, lançando-se para o lado, recuperando o equilíbrio e agarrando o machado. Os inquisidores continuaram avançando. Marsh assistia em silêncio, a chuva pingando do rosto, estacas projetando-se do seu corpo como as torres de Craddock Shaw. Ele não se juntou à luta. Vin rosnou. Em seguida, alçou-se ao céu novamente, partiu à frente dos inimigos e ricocheteou de torre em torre, usando o metal delas como âncoras. Os 12 inquisidores a seguiram como uma revoada de corvos, saltando entre os pináculos. Túnicas esvoaçando, tomando caminhos diferentes do dela. Vin se balançava através das brumas, que continuava a rodopiar ao seu redor, desafiando a chuva. Um inquisidor aterrissou em uma torre que ela estava mirando. Vin gritou, golpeando com um machado para cima quando pousou, mas ele se empurrou para longe, esquivando-se do golpe. Em seguida puxou-se de volta. Ela chutou os pés dele, mandando a si e ao oponente pelos ares. Em seguida agarrou a túnica da criatura enquanto caíam. O inquisidor ergueu os olhos, dentes cerrados num sorriso, tirando o machado das mãos de Vin com um golpe de força sobre-humana. Seu corpo começou a inchar, ganhando o volume anormal de um feroquimista acionando sua força. Ele riu para Vin, agarrando o pescoço dela. Nem percebeu Vin puxando os dois levemente para o lado em sua queda pelo ar. Atingiram um dos pináculos menores, o metal perfurando o peito do inquisidor surpreso. Vin se contorceu para o lado, para fora do caminho, mas se pendurou na cabeça do inimigo. Não assistiu a ponta do pináculo rasgar-lhe o corpo, mas, quando chegou ao chão, estava segurando apenas uma cabeça. Uma estaca solta caiu em uma poça cinzenta ao lado dela, e Vin soltou a cabeça da criatura morta ao lado da arma. Marsh berrou, furioso. 4 outros inquisidores aterrissaram ao redor dela. Vin chutou um, mas ele se moveu com rapidez feroquímica, agarrando seus pés. Outro a agarrou pelo braço, torcendo-o. Ela berrou, tentando se soltar aos chutes, mas um terceiro a segurou, seu aperto fortalecido por força alomântica e feroquímica. Os outros 3 seguiram, prendendo-a com dedos em forma de garras. Inspirando profundamente, Vin extinguiu o estanho, queimou alumínio, aço e peltre. Empurrou os arredores com uma onda repentina de poder. Os inquisidores foram lançados para trás pelas estacas. Eles se esparramaram, indo ao chão e praguejando. Vin atingiu os paralelepípedos. De repente, a dor nas costas e na garganta parecia forte demais. Ela avivou o estanho para clarear a mente, mas ainda assim cambaleou, zonza, para se erguer. Havia consumido todo o peltre naquela explosão. Fez menção de correr e se deparou com uma figura diante de si. Marsh estava em silêncio, embora outra onda de raios iluminasse as brumas. O peltre havia terminado. Ela sangrava de um ferimento que provavelmente teria matado qualquer outra pessoa. Estava desesperada. Tudo bem, agora, ela pensou quando Marsh a estapeou. O golpe a lançou no chão. Nada aconteceu. Vamos lá, pensou Vin, tentando extrair força das brumas. O terror se retorcia dentro dela conforme Marsh avançava, uma figura obscura na noite. Por favor. Toda vez que as brumas a tinham ajudado, foi quando ela estava mais desesperada. Aquele era seu plano, por mais frágil que parecesse, colocar-se em mais perigo do que jamais estivera antes, e em seguida, contar com as brumas para ajudá-la, como haviam feito 2 vezes antes. Marsh ajoelhou sobre ela. Imagens se iluminavam como estouros de relâmpagos em sua mente cansada. Kelman erguendo a mão gorducha para espancá-la, a chuva caindo, ela encolhida num canto escuro, o flanco ardendo de um corte profundo, Zane se virando para ela enquanto estavam no topo da fortaleza Hastings, uma de suas mãos pingando um fio lento de sangue.
Vin tentou cambalear para longe das pedras frias e escorregadias, mas seu corpo não funcionava direito. Ela mal conseguia rastejar. Marsh desferiu um soco na perna de Vin, estilhaçando os ossos, e ela berrou em choque com a dor penetrante. Nenhum peltre atenuou o golpe. Ela tentou se erguer para agarrar uma das estacas de Marsh, mas ele puxou a perna da mulher, a quebrada, e o próprio esforço a fez gritar de agonia. Agora, Wina disse, com voz gentil. Vamos começar. Onde está o Action? Vin. O que sabe sobre ele? Por favor. Vin sussurrou, estendendo a mão para as brumas. Por favor, por favor, por favor. Mas elas permaneciam distantes. No passado, elas costumavam girar alegres ao redor de seu corpo, mas agora se afastavam, como fizeram durante todo o ano que passara. Vin chorava, esticando as mãos, mas elas se distanciavam, evitando-a, como a uma vítima da praga. Era como as brumas tratavam os inquisidores. As criaturas se ergueram, silhuetas na noite escura, cercaram-na. Marsh a puxou para perto e tomou seu braço. Ela ouviu o osso estalar antes de sentir a dor. Porém, ela veio, e Vin berrou. Fazia muito tempo que ela não sabia o que era tortura. As ruas não haviam sido gentis, mas durante os últimos anos conseguira reprimir a maioria dessas experiências. Transformara-se numa nascida da bruma, poderosa, protegida. Não desta vez, ela percebeu através das névoas de agonia. Sazed não virá me ajudar desta vez. Kelsier não me salvará. Até as brumas me abandonaram. Estou sozinha. Seus dentes começaram a bater, e Marsh ergueu o outro braço. Ele a encarou com os olhos de estaca, a expressão impávida. Em seguida partiu o osso. Vin gritou, mais pelo terror que pela dor. Marsh observou o grito, ouvindo sua doçura. Ele sorriu. Em seguida alcançou a perna ainda intacta. Se Ruína não o tivesse refreado, ele a mataria. O inquisidor se debatia contra as amarras, desejando causar mais dor. Não. Um pedaço mínimo dele, pensou. A chuva caía, acentuando a beleza da noite. A cidade de Luthadel estava coberta com sua melhor mortalha, ardendo, algumas partes ainda queimando apesar da noite úmida. Como ele desejou ter chegado a tempo para ver as revoltas e a morte. Sorriu, o amor apaixonado de uma morte fresca aumentando dentro dele. Não, pensou. Sabia, de alguma forma, que o fim estava muito próximo. O chão tremeu embaixo dos pés e ele precisou se equilibrar com uma das mãos antes de continuar seu trabalho. Quebrar a outra perna de Vin. O dia final havia chegado. O mundo não sobreviveria aquela noite. Ele riu com alegria, imerso nos espasmos de um furor de sangue, mal sendo controlado enquanto partia o corpo de Vin. Não! Marsh despertou. Embora suas mãos ainda se movessem conforme ordenado, a mente se rebelou. Ela absorveu as cinzas, e a chuva, o sangue e a fuligem, e teve nojo. Vin jazia quase morta. Kelsier a tratava como uma filha, ele pensou, enquanto quebrava os dedos dela, um por vez. Ela berrava, a filha que ele nunca teve com Mare. Eu desisti, como fiz com a rebelião. Foi a grande vergonha de sua vida. Anos atrás, antes do colapso, ele liderara a rebelião Ska, mas a abandonara, recuara, abrindo mão da liderança do grupo. E o fizera apenas um ano antes de a rebelião, com a ajuda de Kelsier, finalmente derrubar o Império Final. Marsh fora o líder, mas desistira, pouco antes da vitória. Não, ele pensou enquanto quebrava os dedos da outra mão. De novo não. Desistiu de novo não. Suas mãos moveram-se para a clavícula, e então ele enxergou um pedacinho de metal brilhando na orelha de Vin. O brinco. Ela o explicara para ele uma vez. Não me lembro dela. A voz de Vin sussurrou para ele no passado. Uma lembrança de quando o próprio Marshall estivesse sentado com ela em uma varanda silenciosa na mansão Renault, vendo Kelsier organizar uma caravana lá embaixo, pouco antes de Marsh partir para se infiltrar nas fileiras do sacerdócio. De aço. Vin falara da mãe insana. Ren disse que chegou um dia e encontrou minha mãe, coberta de sangue. Ela matara minha irmãzinha. Em mim, no entanto, não tocou, exceto para dar o brinco. Não confie em ninguém perfurado por metal, a carta de fantasma. Mesmo o menor pedaço pode macular um homem. O menor pedaço. Quando olhou de perto, o brinco, embora estivesse retorcido e lascado, parecia quase uma pequena estaca. Ele não pensou, não deu a ruína tempo de reagir. Em meio ao furor de matar o herói das eras, o controle dele estava mais fraco do que jamais havia sido. Reunindo toda a vontade que ainda lhe restava, Marsh estendeu a mão.
e arrancou o brinco da orelha de Vin. Vin abriu os olhos de uma vez. Cinzas e água caíam sobre ela. O corpo queimava de dor, e os gritos das exigências de ruína ainda reverberavam em sua cabeça. Mas a voz não falava mais. Fora reprimida na metade de uma frase. O quê? As brumas voltaram para ela num estalo, flutuavam ao seu redor, sentindo a alomancia do estanho, e ela ainda queimava de leve. Elas giravam ao redor de Vin como haviam feito no passado, brincalhonas, amigáveis. Ela estava morrendo, sabia disso. Marshall acabara com seus ossos, e obviamente sua impaciência crescia. Ele gritou, segurando a própria cabeça. Em seguida agarrou o machado da poça ao lado. Vin não poderia correr, nem mesmo se quisesse. Felizmente a dor diminuía. Tudo estava diminuindo, ficando escuro. Por favor, ela pensou, erguendo os braços para as brumas com um apelo final. De repente, elas ficaram muito familiares. Onde tivera aquela sensação antes? De onde as conhecia? Do Poço da Ascensão. Claro, uma voz sussurrou em seu ouvido. É o mesmo poder, afinal, sólido no metal que você deu para Ellen. Líquido no poço que você queimou. E vapor no ar, confinado à noite, escondendo você, protegendo você, dando poder. Vin arfou, puxando o ar, um fôlego que inspirou as brumas. De repente sentiu calor, as brumas crescendo dentro dela, dando-lhe força. Seu corpo inteiro queimou como metal, e a dor desapareceu de súbito. Marsh brandiu o machado na direção da cabeça de Vin, espalhando água, e ela o segurou pelo braço. Falei de inquisidores e de sua capacidade de perfurar nuvens de cobre. Como eu disse, esse poder é facilmente compreendido quando se percebe que muitos inquisidores eram brutamontes antes da transformação, e que, portanto, tinham o bronze 2 vezes mais forte. Como eu disse, esse poder é facilmente compreendido quando se percebe que muitos inquisidores eram buscadores antes da transformação, e que, portanto, tinham o bronze 2 vezes mais forte. Existe ao menos um outro caso de pessoa que podia perfurar nuvens de bronze. No caso dela, entretanto, a situação era um pouco diferente. Era uma nascida da bruma de nascença e sua irmã era a buscadora. A morte daquela irmã e a herança subsequente do poder dela através de estaca hemalúrgica usada para matá-la, e deixou 2 vezes melhor em queimar bronze do que uma nascida da bruma normal. E aquilo permitia que ela enxergasse através das nuvens de cobre de alomânticos mais fracos. 73. As brumas mudaram. Tenson olhou através das cinzas. Estava deitado, exausto e entorpecido, sobre a colina diante do campo de lava que barrava seu caminho para o leste. Seus músculos pareciam letárgicos, sinais de que havia forçado demais o corpo. Mesmo a bênção da potência tinha seus limites. Ele se levantou, forçando o corpo do cavalo a se erguer, encarando seus arredores noturnos. Campos de cinzas sem fim se estendiam atrás dele. Mesmo a trilha que havia aberto até o topo da colina estava começando a ser preenchida. A lava queimava à sua frente. No entanto, algo parecia diferente. O quê? As brumas fluíam, flutuavam, rodopiavam. Em geral, tinham um padrão muito caótico. Algumas partes fluíam de um jeito, enquanto outras giravam em outras direções. Havia frequentemente rios de movimento, mas elas nunca se conformavam a um ou outro. Na maior parte das vezes seguiam o vento. Naquela noite não havia nenhum. E, ainda assim, as brumas pareciam fluir para uma direção. Assim que percebeu isso, Tenson descobriu uma das visões mais singularmente peculiares que já tivera. Em vez de gritos ou de giros ou rodopios, as brumas se moviam juntas em um fluxo aparentemente intencional. Passavam ao largo dele, e o Kandra se sentiu como uma pedra em um rio imenso e incorpóreo. As brumas fluíam na direção de Luthadel. Talvez eu não esteja atrasado, ele pensou, retomando um pouco de esperança. Sacudiu-se para se livrar do estupor e partiu em galope de volta pelo caminho que tinha trilhado. Brisinha, venha ver isso aqui. Brisa esfregou os olhos, buscando pelo quarto local onde Ariane estava sentada em sua camisola, olhando pela janela. Era tarde, muito tarde. Ele já deveria estar dormindo. Olhou para a mesa, para o tratado no qual estava trabalhando. Era o tipo de coisa que Sazed ou Ellen deveria ter escrito, não ele.
Sabe, lembro-me muito bem de dizer a Kelsier que eu não queria terminar a cargo de nada importante. Governar reinos e cidade é trabalho para tolos, não para ladrões. Governar é ineficiente demais para fornecer uma renda adequada. Brisinha! Ariane insistiu, puxando as emoções dele de forma bastante descarada. Ele suspirou, erguendo-se. Muito bem, grunhiu. Honestamente, pensou. Como acontece de todas as pessoas qualificadas no pequeno bando de Kelsier, logo eu. De todas as pessoas qualificadas no pequeno bando de Kelsier, logo eu terminar aqui, dirigindo uma cidade. Ele se juntou a Ariane à janela, espiando o lado de fora. O que eu tenho exatamente de ver, querida? Eu não. Ele parou de falar e franziu a testa. Ao lado dele, Ariane tocou seu braço, parecendo preocupada enquanto olhava para o exterior. Ora, isso é estranho, ele disse. As brumas fluíam, movendo-se como um rio, e pareciam estar acelerando. A porta do quarto se abriu de uma vez. Brisa teve um sobressalto e Ariane soltou um gritinho. Eles giravam e viram o fantasma em pé na soleira, ainda coberto parcialmente por curativos. Reúna o povo, o garoto crocitou, segurando o batente para não despencar. Precisamos partir. Meu caro garoto, Brisa falou, perturbado. Ariane pegou o braço dele, segurando-o em silêncio, mas com firmeza. Meu caro garoto, o que foi? Deveria estar na cama. Reúna o povo, Brisa, Fantasma ordenou de repente, soando muito autoritário. Leve todos para a caverna. Envie todos lá. Rápido, não temos muito tempo. O que acha disso? Ham perguntou, limpando a testa. O sangue imediatamente vazou do corte novamente, correndo o rosto abaixo. Ellen balançou a cabeça, suspirando profundamente, quase em soluços, enquanto se recostava na lateral de uma rocha irregular. Fechou os olhos, a fadiga fazendo o corpo tremer, apesar do peltre. Eu não ligo para as brumas agora, Ham, sussurrou. Mal consigo pensar direito. Ham grunhiu, concordando. Ao redor deles, homens berravam e morriam, lutando as ondas infinitas de colos. Eles tinham conseguido engarrafar algumas das criaturas no corredor natural de pedra que levava a Phaedrax, mas as lutas reais estavam acontecendo nas formações irregulares de pedra que cercavam a cidade. Muitos colos, cansados de esperar lá fora, haviam começado a escalar para atacar das laterais. Era um campo de batalha precário, um que sempre exigia a atenção de Ellen. Tinham um grande número de alomânticos, mas a maioria deles era inexperiente, nem sequer sabiam de seus poderes até aquele dia. Ellen era uma força reserva de um homem só, saltando pelas linhas de defesa, tampando buracos enquanto Seth direcionava a tática lá embaixo. Mais gritos, mais mortes, mais metal contra metal, pedra e carne. Por quê? Pensou Ellen com frustração. Por que não consigo protegê-los? Ele avivou Pelt, dando um suspiro profundo e levantando-se. As brumas fluíam lá em cima, como se puxadas por alguma força invisível. Por um momento, mesmo exausto como estava, ele estacou no lugar. Lord Venture! Alguém gritou. Ellen se virou, olhando para a direção do som. Um jovem mensageiro cambaleava ao lado do afloramento de rocha, de olhos arregalados. Ah, não, pensou Ellen, ficando tenso. Milord, eles estão recuando, o garoto disse, tropeçando até parar diante de Ellen. Como? Ham perguntou, levantando-se. É verdade, milord. Estão recuando pelos portões da cidade. Estão indo embora. Ellen imediatamente soltou uma moeda, lançando-se para o céu. As brumas fluíam ao seu redor, seus tentáculos como 1 milhão de pequenas correntes sendo puxadas para leste. Lá embaixo, ele viu as formas escuras e gigantescas dos colos fugindo noite adentro. Tantos deles, pensou, aterrissando em uma formação rochosa. Nunca teríamos derrubado essa força, nem mesmo com alomânticos. Mas estavam partindo, correndo a uma velocidade sobre-humana, em direção a Luthadel. Vin lutava como uma tempestade, espalhando água da chuva através da noite escura enquanto derrubava inquisidor após inquisidor. Ela não deveria estar viva, havia ficado sem peltre, mas o sentia se avivando dentro de si, queimando mais forte do que nunca. Sentia como se o próprio sol de sangue queimasse em seu interior, correndo como lava por suas veias. Cada empurrão de aço ou puxão de ferro batia contra ela como se fosse executado com a força do duralumínio. Ainda assim, suas reservas internas de metal não desapareciam. Em vez disso, aumentavam,
ficavam mais vastas. Ela não sabia o que estava acontecendo. No entanto, sabia de uma coisa. De repente, lutar com 12 inquisidores de uma vez não parecia uma tarefa impossível. Ela urrou, lançando o inquisidor para o lado. Então se esquivou de 2 machados, agarrou e saltou, descrevendo um arco através da chuva e caindo ao lado de Marsh, que ainda estava deitado em estado de choque, no lugar onde ela o jogara depois de ter renascido. Ele ergueu os olhos, finalmente parecendo se concentrar nela. Praguejou e rolou para longe quando Ven desferiu um soco em sua direção. O punho estilhaçou, um paralelepípedo, esguichando uma onda de água da chuva que lavou seus braços e rosto, deixando manchas de cinzas pretas para trás. Vin ergueu os olhos para Marsh. Ele estava em pé, peito nu, as estacas reluzindo na escuridão. Ela sorriu e girou para encarar os inquisidores que a perseguiam. Gritou, desviando de um golpe de machado. Já tinham essas criaturas parecido rápidas para ela antes? Dentro de seu abraço de peltre ilimitado, Ven parecia se mover como a própria bruma, leve, rápida, em total liberdade. O céu rodopiava em sua própria tempestade enquanto ela atacava, movendo-se em um frenesi serpenteante. As brumas giravam ao redor do braço de Ven, em um vórtice, conforme ela esmorrava um inquisidor no rosto, lançando-o para trás. As brumas dançavam à sua frente enquanto agarrava o machado do inquisidor caído e arrancava o braço de outro. Tirou-lhe a cabeça em seguida, deixando os demais surpresos com a velocidade de seus movimentos. São 2 mortos. Atacaram de novo. Ven saltou para trás, puxando-se na direção dos pináculos. O bando de corvos avançou atrás dela, as túnicas se debatendo na escuridão úmida. Ela atingiu um pináculo com os pés, em seguida se lançou para cima e puxou as estacas de um inquisidor, algo fácil de se fazer com todo aquele novo poder. Sua presa escolhida voou à frente dos companheiros. Ven se lançou para baixo, encontrando o inquisidor no ar. Ela o agarrou pelas estacas dos olhos e as puxou, arrancando-as de uma vez com a força recém-descoberta. Em seguida chutou a criatura para longe e a empurrou contra as estacas do peito. Ela subiu pelos ares, um cadáver caindo e girando sob ela. Buracos imensos na cabeça onde antes estiveram as estacas. Eles poderiam perder algumas e sobreviver, ela sabia, mas a remoção de outras era fatal. Perder as 2 dos olhos parecia bastar para matá-los. 3. Inquisidores atingiam o pináculo do qual ela havia se empurrado e saltaram para segui-la. Ven sorriu e jogou as estacas que ainda carregava, acertando um dos inquisidores no peito com elas. Em seguida empurrou. O inquisidor infeliz foi lançado para baixo e atingiu um telhado reto de forma tão violenta que várias estacas foram arrancadas do corpo. Elas reluziram e giraram no ar. Então caíram ao lado do cadáver imóvel. 4. A capa de bruma de Ven esvoaçou quando ela se lançou para cima. 8 inquisidores ainda perseguiam, estendendo os braços para ela. Aos gritos, Ven ergueu as mãos na direção das criaturas quando começou a cair. Em seguida, empurrou. Ela não havia percebido como eram fortes seus novos poderes. Eram claramente semelhantes ao duralumínio, pois ela conseguia afetar as estacas dentro do corpo de um inquisidor. Seu empurrão, avassalador, forçou o bando inteiro para baixo, como se tivessem sido todos golpeados. Na verdade, seu empurrão também atingiu o pináculo de metal bem abaixo dela. A estrutura de pedra que segurava o pináculo explodiu, espalhando lascas e poeira quando o pináculo esmagou o prédio abaixo. E Ven foi lançada para cima, muito rápido. Ela cruzou o céu, as brumas deixando uma trilha atrás dela, a força do empurrão forçando até mesmo seu corpo fortalecido pelas brumas com a resistência à aceleração repentina. E então, quando percebeu, estava fora das brumas. Emergiu no ar aberto, como um peixe saltando da água. Abaixo dela, as brumas cobriam a terra escurecida como um enorme cobertor branco. Ao redor havia apenas o ar aberto, perturbador, estranho. Sobre ela, 1 milhão de estrelas, normalmente visíveis apenas para alumânticos. A observava como os olhos dos que haviam morrido havia muito tempo. O impulso se esgotou, e ela girou em silêncio, brancura abaixo. A luz acima, percebeu que havia deixado um rastro de bruma para fora da nuvem principal, pendendo como uma corda pronta para puxá-la de volta. Na verdade, todas as brumas giravam levemente, no que parecia um enorme padrão climático. Um redemoinho branco. O coração do redemoinho estava bem embaixo dela.
Vin caiu, mergulhando de volta à terra. Entrou nas brumas, atraindo-as em seu encalço, respirando-as. Enquanto caía, pôde senti-las investindo ao seu redor em uma espiral gigantesca que cobria todo o império. Elas recebia em si, e o vórtice de brumas à sua volta aumentava com crescente violência. Instantes depois, Luthadel apareceu, uma gigantesca marca escura na terra. Vin caiu, rumando para Craddockshaw e seus pináculos que pareciam apontar para ela. Os inquisidores ainda estavam lá. Conseguia vê-los em pé no telhado, reto, entre as torres, olhando para cima, esperando. Havia apenas 8, sem contar Marsh. Um estava empalado em um pináculo próximo do último empurrão. O golpe parecia ter arrancado a estaca central das costas. 5. Pensou Ven, aterrissando a uma curta distância dos inquisidores. Se um único empurrão podia lançá-la tão alto que ela atravessou as brumas, então, o que aconteceria se empurrasse para fora? Esperou calmamente os inquisidores atacarem. Ela percebeu o desespero nos movimentos deles. Algo estava acontecendo com Ven, e Ruína aparentemente estava disposto a arriscar todas as criaturas na esperança de que a matassem antes que tal acontecimento se completasse. As brumas seguiam na direção dela, movendo-se com rapidez cada vez maior, atraídas para dentro de Ven como água sugada por um ralo. Quando os inquisidores estavam prestes a alcançá-la, ela empurrou para fora novamente, jogando qualquer metal para longe de si com toda a força que conseguiu reunir. Ao mesmo tempo, fortalecendo o corpo com um avivamento gigantesco de Peltry. Pedras racharam, inquisidores berraram, e Craddockshaw explodiu. As torres tombaram das fundações, portas foram arrancadas dos batentes. Janelas se estilhaçaram, blocos estouraram, a estrutura inteira partindo-se em pedaços conforme seus metais se desalojavam. Vin gritou enquanto empurrava o chão tremendo abaixo dela. Tudo, mesmo pedra e rocha, que obviamente continham traços residuais de minério metálico, foi violentamente lançado para trás. Ela arfou, cessando o empurrão. Respirou fundo, sentindo a chuva cair contra o corpo. O edifício que fora o palácio do Senhor Soberano tinha desaparecido, esmagado até virar escombros que se espalhavam ao redor dela como uma cratera. O inquisidor saiu dos escombros, o rosto sangrando do lugar onde uma das estacas havia sido arrancada. Vin ergueu a mão, puxando e se desequilibrando com um apoio atrás. A cabeça do inquisidor se lançou à frente, e a outra estaca de olho se soltou. Ele tombou para frente, e Vin agarrou a estaca, empurrando-a na direção de outro inquisidor que corria em sua direção. Ele ergueu a mão para empurrá-la de volta, e Vin continuou empurrando, ignorando o gesto dele com um rápido empurrão para trás para se estabilizar. A criatura foi lançada para longe e bateu nos restos de uma parede. A estaca continuou a avançar, empurrada como um peixe nadando a toda através da água, ignorando a corrente. Acertou o rosto do inquisidor, esmagando-o, pregando a cabeça contra o granito. 6 e 7. Vin atravessou os escombros, as brumas rodopiando tempestuosas. No céu, giravam com fúria, formando uma nuvem afunilada com ela no centro. Era como um tornado, mas sem correntes de vento, apenas brumas impalpáveis, como se pintadas no ar, girando, rodopiando, aproximando-se ao seu comando silencioso. Ela foi até o corpo de um inquisidor que havia sido esmagado pelos escombros. Chutou a cabeça dele para longe para ter certeza de que estava morto. 8. 3 correram para ela de uma vez. Vin gritou, virando-se, puxando um pináculo caído. A peça gigantesca de metal, quase tão grande quanto o prédio em si, sacudiu-se no ar, girando ao seu comando. Ela golpeou os inquisidores como se usasse um bastão, esmagando-os. Então se virou, deixando um enorme pilar de ferro caído sobre os cadáveres. 9, 10, 11. A tempestade parou, embora as brumas continuassem a girar. A chuva deu uma trégua enquanto o vento caminhava pelo edifício em ruínas, os olhos buscando linhas azuis alomânticas em movimento. Encontrou uma trêmula à frente, seguiu-a e jogou de lado um enorme disco de mármore. O inquisidor grunhiu embaixo dele. Ela estendeu o braço e percebeu que sua mão estava vazando bruma, que não apenas rodopiava ao redor dela, mas vinha dela, soltando-se pelos poros. Vin exalou, e brumas saíram de seu fôlego, entrando imediatamente no vórtice e voltando para ela. Agarrou o inquisidor, erguendo-o,
A pele dele começou a se curar com seus poderes feroquímicos e ele se debateu, ficando mais forte. Ainda assim, mesmo a força impressionante da feroquimia fazia pouca diferença contra Ven. Ela arrancou as estacas dos olhos, jogando-os de lado, e deixou o cadáver cair sobre os escombros. 12. Encontrou o último inquisidor encolhido em uma poça d'água. Era Marsh. Seu corpo estava quebrado em vários pontos, e uma das estacas havia saído da lateral. O buraco da estaca sangrava, mas aparentemente não bastava para matá-lo. Ele virou o par de estacas de óleo para encará-la, sua expressão rígida. Vin hesitou, respirou fundo, sentindo a água da chuva escorrer pelos braços e pingar dos dedos, ainda queimando por dentro. Olhou para cima, encarando o vórtice de brumas. Estavam girando com muita força, rodopiando para baixo. Vin teve dificuldade para pensar com toda a energia que percorria seu corpo. Baixou os olhos novamente. Este não é Marsh, ela pensou. O irmão de Kelsier está morto há muito tempo. É algo diferente. Ruína. As brumas rodopiaram em uma tormenta final, o movimento circular ficando mais rápido, ainda que mais estreito, conforme seus últimos traços giravam e entravam no corpo de Ben. Então, elas desapareceram. A luz das estrelas brilhava e os flocos de cinzas caíam pelo ar. A paisagem noturna era assustadora em seu silêncio, escuridão e transparência. Mesmo com o estranho que a permitia ver a noite muito melhor que pessoas normais, as brumas sempre estiveram lá. Ver a paisagem noturna sem elas era errado. Ven começou a tremer. Ela arfou, sentindo o fôlego dentro de si queimar cada vez mais. Era uma mancia como nunca conhecera antes. Sentia como se nunca a houvesse entendido. O poder era muito maior que metais, meros empurrões e puxões. Era algo incrivelmente mais vasto. Um poder que homens tinham usado, ainda que nunca verdadeiramente compreendido. Ela se forçou a abrir os olhos. Ainda havia um inquisidor a derrotar. Ela os atraíra até Luthadel, forçara-os a se expor, montando uma armadilha para alguém muito mais poderoso que ela. E as brumas tinham reagido. Era hora de terminar o que fora fazer. Marsh observou Ven se ajoelhar, trêmula. Ela estendeu a mão para uma de suas estacas de óleo. Não havia nada que pudesse fazer. Havia exaurido a maior parte da cura em sua mente de metal, e o restante não adiantaria de nada. Cura armazenada funcionava pela velocidade. Poderia se curar um pouco muito rápido ou esperar para se curar lenta, mas completamente. De qualquer forma, estaria morto assim que Ven puxasse as duas estacas. Finalmente, ele pensou com alívio. Quando ela agarrou a primeira estaca, seja lá o que eu tenha feito, funcionou, de alguma forma. Ele sentiu a raiva de ruína, sentiu o mestre percebendo o erro. No final, Marsh importara. No final, Marsh não havia desistido. Deixara Mare orgulhosa. Vin arrancou a estaca. Doeu, claro. Muito mais do que Marsh pensaria ser possível. Ele berrou com dor e alegria. Quando Vin estendeu a mão para outra estaca, então ela hesitou. Marsh aguardou com ansiedade. Ela tremeu, tossiu e se contorceu. Cerrou os dentes, estendendo a mão para ele. Os dedos tocaram a estaca. E então, ela desapareceu. Deixou para trás o contorno brumoso de uma jovem que se dissipou e logo desapareceu também, deixando Marsh sozinho nos escombros de um palácio, a cabeça queimando de dor, o corpo coberto de cinzas nojentas e encharcadas. Uma vez, ela perguntou à Ruína por que havia escolhido. A resposta principal é simples. Tinha pouco a ver com personalidade, atitudes ou mesmo com habilidades holomânticas. Ela era simplesmente a única criança que Ruína podia encontrar que tinha condições de ganhar a estaca hemalúrgica certa. Uma que aumentaria seu poder com bronze e que permitiria que ela pressentisse o local do Poço da Ascensão. Tinha uma mãe insana, uma irmã buscadora e era ela mesma uma nascida da bruma. Era precisamente a combinação de que Ruína precisava. Havia outros motivos, claro, mas esses nem mesmo Ruína conhecia.